Olá, tudo bem? Meu nome é Demétrios, sou pastor da Igreja Batista Emanuel. Para aqueles que não me conhecem, estou aqui para iniciar uma semana de devocionais que a nossa igreja vai estar trazendo sobre essa semana da Páscoa, né? Falando um pouquinho sobre a morte e a ressurreição de Cristo, principalmente levando em conta três aspectos: os lugares, as pessoas e os propósitos por conta disso. Durante toda essa semana, de segunda até domingo, você receberá mensagens especiais dos nossos pastores e dos nossos missionários. A temática geral é do Getsemane à ressurreição: lugares, pessoas e propostas, tá? E qual é o objetivo nesse momento? É apresentar de uma forma clara e objetiva o que aconteceu em cada um desses lugares, as pessoas que estavam presentes e o propósito por trás de cada acontecimento, desde o Getsemane até a ressurreição de Cristo. Quais são esses lugares? O Getsemane, o Sinédrio, o Palácio do Governador, o Gólgota, a sepultura, a Galileia dos gentios, que Jesus se apresenta após a ressurreição dos seus discípulos, e por último, o lugar onde Jesus está agora, depois dele ter ascendido aos céus. Então, cada lugar é uma história, cada pessoa tem um sentido e uma importância dentro dessa história, e entre pessoas e histórias, propósitos. E é isso que a gente precisa entender, que os lugares são importantes, as pessoas são importantes, mas os propósitos também. Aí você vai entender que Petrolina é um lugar, que Igreja Batista Emanuel é outro lugar, que as nossas congregações também, que eu e você somos pessoas importantes desse projeto de Deus, e qual o sentido desses lugares e dessas pessoas, tanto na nossa vida como nas missões que elas precisam cumprir no mundo. E nós estamos na semana da Páscoa e precisamos refletir sobre isso. E o que era a Páscoa, na verdade? A Páscoa, para o povo de Jerusalém, era uma festa que durava 7 dias e eles celebravam a libertação do povo da escravidão do Egito até o momento que eles chegam no deserto e começam ali a celebrar a liberdade a partir da pessoa de Deus, que os libertou da escravidão do Egito e os tornou livres agora para adorá-lo em espírito e em verdade. A Páscoa tem um sentido de passagem, esse é o verdadeiro sentido de passagem, de uma condição de pecador e de escravo para uma condição de livre, na pessoa de Jesus Cristo, que vai acontecer no Novo Testamento. Para o povo hebreu que estava condenado à escravidão, através da pessoa de Deus, eles são libertos e por isso eles celebram a Páscoa. Nós, enquanto cristãos, celebramos a morte e a ressurreição de Cristo como passagem também, de uma condição de pecado para uma condição de liberto através do sangue derramado na cruz de Cristo e através da sua libertação, tá bom? E a nossa temática de hoje é Getsemane, da solidão nasce a esperança. E aí a gente vai pensar sobre isso. Getsemane é o lugar. As pessoas que estão junto com Jesus nesse lugar são Pedro, Tiago e João e Judas, que vai aparecer no final, entregando Jesus para ser crucificado num processo de traição. E o texto se encontra nos 4 evangelhos, mas nós o apresentaremos em Marcos, que está lá no capítulo 14, do 32 ao 42. Leremos apenas 4 versículos que diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostou-se e orava para que, se possível, Deus afastasse dele o cálice naquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo lhe é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Que coisa linda, né? Então Jesus acabara de celebrar a Páscoa com seus discípulos e já tinha contado, lhes apresentado a sua missão, e logo após aquele momento ele vai para o Getsemane. E o Getsemane significa prensa de azeite. Aí o grande entendimento que a gente tem é que Jesus naquele momento foi prensado, viveu uma dor muito profunda, né? Toda aquela força, toda aquela pressão e opressão do que ele viria a sentir quando ele fosse entregue para ser crucificado e morto. E o profeta de Isaías já apresentava lá no capítulo 55, do versículo 3 ao 5. Ele disse que Jesus seria moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Entendeu agora o sentido de Getsemane, de prensa? Então, nesse lugar, para nos trazer a paz, ele foi deixado orando sozinho, porque os seus discípulos dormiram, não vigiaram, não ficaram prontos para o momento, e vocês vão ver que lá na frente eles vão vacilar, e logo após Jesus seria traído por Judas e entregue para ser julgado de uma forma desonesta pelo Sinédrio e ser crucificado. Então, quais são as reflexões com isso? Jesus ficou sozinho, em primeiro lugar, sentindo as nossas dores
todo o peso dos nossos pecados que estava sobre ele, e ele carregou sozinho, porque os seus discípulos não oraram junto com ele. Por isso que ele foi para o Getsemane viver esse momento de profunda tristeza. Pedro, Tiago e João dormiram, não dividiram a angústia, não se apresentaram como alguém que estava próximo nesse momento, porque estavam dormindo e não vigiaram. Então, como é que a esperança poderia brotar desse tempo de caos, desse tempo de solidão? A partir do cumprimento da sua missão. Porque Jesus, naquele momento, se entrega à sua missão, entende a proposta de Deus e vai morrer, não só por mim e por você, mas por toda a humanidade. Então, nesse momento de profunda angústia, Jesus aceita a sua missão e a esperança nasce em meio ao caos. Então, entenda que em alguns momentos da nossa vida, também nós nos sentiremos assim, sozinhos, abandonados, principalmente por aquelas pessoas que diziam nos amar e que estavam próximo de nós. Foi assim com Jesus, foi assim com seus discípulos. Deus sempre nos levará a um novo estágio de maturidade, onde o Espírito precisa estar mais forte do que a nossa carne. Jesus sai daquele momento de angústia, de profunda dor, e aí vai entregar a sua vida por mim e por você. Ele estava preparado. Ele nos conduzirá, o próprio Deus, a lugares que nós não gostaríamos de estar. Jesus não queria estar nesse momento de dificuldade, mas por mim e por você, ele aceita a sua missão. Mas tenha certeza que sempre haverá um propósito por trás disso tudo. Qual era o propósito por trás de ter aceitado tudo isso? Para que a humanidade fosse salva por ele. Então, meu irmão, minha irmã, entenda que Jesus foi para o Getsemane, que Pedro, Tiago e João deveriam estar com ele e não estavam. Mas Jesus nunca nos abandonou. Mesmo sendo traído, mesmo sendo abandonado por todos aqueles que deveriam amá-lo, Jesus nos amou até o fim, morrendo na morte e morte de cruz. Amanhã um outro pastor estará trazendo uma outra devocional que falará de um outro lugar, de outras pessoas e de outros propósitos. E que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. Amém.